Olá, me chamo Débora Grisotes e estou aqui para apresentar um trabalho solicitado pela professora doutora Lidiane Aoa para a disciplina de Morfologia e Sistemática de Criptógamas, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje irei falar sobre a penicilina. Você conhece a penicilina? Sabe como ela começou? O penicillium é um gênero de fungos, o comum bolor do pão, que cresce em matéria orgânica morta, como queijos, cereais ou frutas. Várias espécies produzem bactericidas, conhecidos também como antibióticos. Mas, você sabe como essa história começou? O responsável por isso foi o biólogo Alex Fleming, em agosto de 1928. Quando retomou de suas férias, já com energia renovada, decidiu arrumar o seu laboratório que estava uma bagunça. Em uma das placas de Petri, ainda sujas, ele notou algo diferente e incomum. Em uma das placas que estavam descobertas e expostas ao ambiente, percebeu que onde tinha se formado o bolor, não havia estafilococcus em atividade, que até então era o foco de seu estudo. E próximo das bordas da placa, um mofo com aproximadamente 20 mm de diâmetro. Segundo os estudos, em 1929, Fleming observou que o cogumelo do gênero Penicillium era capaz de produzir em cultivo uma substância filtrável com uma acentuada propriedade bacteriostática sobre várias bactérias gram-positivas, como Staphylococcus e Streptococcus, e algumas gram-negativas. Essa substância, a qual denominou-se penicilina, não inibia a H. influenzae, mas sugeriu-se que poderia ser usada como agente inibidor no tratamento e isolamento de certos germes e como agente antisséptico no tratamento de feridas infectadas. Em 1941, foi publicado um trabalho minucioso que descrevia o método de produção, extração e purificação da penicilina em larga escala. Descreveram também seu poder inibitório sobre numerosas bactérias patogênicas e verificaram que seu poder bacteriostático sobre os estafilococcus e streptococcus, sendo maior que o das sulfamidas, princípio ativo de um medicamento utilizado na época para o tratamento de doenças causadas por bactérias, protozoários e clamídia. Com isso, concluiu-se que o mofo oriundo do fungo Penicillium agia secretando uma substância que destruía a bactéria. A descoberta ficou estagnada por muito tempo, até que outros pesquisadores aceitassem a possibilidade de realizar estudos clínicos com o fungo. Fungo este que se tornou um divisor de águas para a medicina. A partir daí, e com o passar do tempo, se descobriram diversas espécies, visto que o penicillium é um fungo que possui importante papel ecológico como decompositor e reciclador de matéria orgânica. Algumas espécies são conhecidas com seu potencial biotecnológico. As mais conhecidas hoje são Penicillium roquefort, que é mais conhecida no bolor do pão, ou até mesmo Penicillium notatum, que é responsável pela produção de penicilina benzatina, que é conhecida popularmente como bezetacil. E é dele que iremos falar mais hoje, da Penicillium notatum. E como ele era produzido? O método de extração do fungo Penicillium notatum era muito trabalhoso, visto que era retirado da superfície de um nutriente líquido, tornando o processo caro e demorado, quando produzido em larga escala, como no meio glicêmico, por exemplo. O processo consistia na esterilização de diversas panelas ou garrafas com uma pequena quantidade de nutrientes inativos espalhados no recipiente de modo individual. O período de incubação para o crescimento das culturas era de 6 a 12 dias, e no final da fermentação era necessário que fossem retirados licores contendo penicilina dos diversos recipientes de fermentação e do micélio do fungo, de maneira manual. Mas, em 1946, Moyer, que era um outro pesquisador, observou que havia um meio para realizar a fermentação de modo mais econômico, que resultaria no crescimento do fungo de modo uniforme em todos os tanques e cubas. Esse método foi utilizado anteriormente para a produção de alguns tipos de ácido, incluindo o lático, e até mesmo a adaptação de um novo modo de cultivo, oferecendo diminuição de trabalhos manuais e tempo de fermentação, mas aumentando o rendimento da penicilina. Tipos de reprodução. O gênero Penicillium possui dois tipos de reprodução, assexuada e sexual. Assexuada. Sabe-se pelo menos dois tipos de reprodução assexuada no Penicillium, por vegetativa e esporos. A vegetativa consiste em fragmentação, onde as hifas se dividem em pequenos fragmentos e, consequentemente, se desenvolvem por repetidas divisões, em um micélio. Por outro lado, a reprodução por esporos consiste na formação de esporos assexuáveis imóveis, onde cada esporo, que é uma célula haploide,
produzido por mitose pelos pais pode gerar novos indivíduos sem fertilização, sendo esses idênticos aos pais. Sexuada. A reprodução sexual ocorre através do cruzamento de duas hifas haploides. Durante esse cruzamento, forma-se um esporo chamado zigóspora, que representa a carga genética dos dois pais e não como na reprodução assexuada. A reprodução sexual desse gênero de fungos tem sido relativamente pouco estudada. Mesmo assim, sabe-se que algumas espécies se reproduzem por ascósporos, produzindo em pequenos estômatos. Mas afinal, para que serve? Como é a produção? A produção é dividida em 5 etapas, sendo elas: a primeira, a produção de penicilina é caracterizada em todo o penicillium notatum. Segundo, os indivíduos variam muito na capacidade de produzir penicilina, tal como variação de caráteres culturais e morfológicos. Terceiro, a produção de penicilina pode muitas vezes ser correlacionada com caracteres culturais e estruturais particulares, mas as características fisiológicas e morfológicas não são estritamente interdependentes. Quarto, a boa produção da penicilina é geralmente limitada aos indivíduos pertencentes a um dos agregados de duas espécies, Penicillium notatus ou Penicillium chrysogenum. Quinto, a maioria das linhagens de melhor produção podem ser atribuídas de forma mais satisfatória para os resultados esperados. Produtos feitos a partir dele. A principal usualidade da penicilina para as indústrias nos dias de hoje é a produção de injeções para o tratamento de infecções bacterianas. Bom, com este trabalho, vimos que, a partir da penicilina notatum, desde sua descoberta, surgiu-se muitas outras linhagens que não foram tão fáceis de serem classificadas, até mesmo nos dias de hoje, pois possuem características únicas e próprias. Mas nos dias de hoje, podemos afirmar com segurança que a produção de penicilina é um indivíduo, mais do que uma característica. É possível produzir penicilina com qualquer linhagem de Penicillium notatum, que o resultante é característica do fungo, e a penicilina e o fungo da penicilina não são sinônimos, pois um é a produção e o outro é um fungo. Essas foram as referências utilizadas para a realização deste trabalho. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se e siga o Herbário da UFRB em outras redes sociais. Obrigada pela atenção. Tchau!